Olá, eu sou Daniela Paschini e hoje irei apresentar o nosso TCC de ginecologia e obstetrícia sobre repercussões da trombose intrauterina no óbito fetal. Junto a mim, meu grupo foi formado por Bruna de Nicolò, Pietra Frank, Rafaela Bilhoa e Victoria Desan. Nosso trabalho foi orientado pela professora doutora Adriane Castro de Souza. Para começar, então vou falar sobre alguns conceitos importantes. A má perfusão vascular fetal, também chamado de vasculopatia trombótica fetal. É uma alteração nos vasos placentários ou umbilicais que comprometem a perfusão fetal, sendo uma consequência direta da trombose intrauterina, que vem sido amplamente estudada como um fator relevante para o óbito fetal intrauterino. O objetivo do nosso trabalho será analisar os mecanismos fisiopatológicos, os fatores de risco e implicações clínico-patológicas da má perfusão vascular fetal e da trombose intrauterina. A nossa metodologia começou então com uma pesquisa de artigos científicos através do PubMed do Cielo, utilizando esses escritores. 5 artigos foram selecionados a partir do nosso critério de inclusão e de exclusão. Os nossos critérios de inclusão foram aqueles artigos que relacionaram a trombose intrauterina ou a má perfusão vascular fetal com o óbito fetal intrauterino, que apresentaram fatores de risco e epidemiologia, estudos observacionais, revisões sistemáticas e meta-análises dos últimos 10 anos. Excluímos aqueles artigos que a má perfusão vascular fetal não era o tema principal e a trombose intrauterina foi um achado secundário. Assim, realizamos nossa revisão narrativa. Fisiopatologia da trombose intrauterina e má perfusão vascular fetal. Então, de fisiopatologia, eu tenho um comprometimento da hemodinâmica fetal e a má perfusão placentária. Vários vasos podem ser acometidos, principalmente os umbilicais, além de coriônicos, vilosidades troncos e vilosidades terminais. O início de todo o processo é a tríade de Virchow. Então, tem um estado de estase sanguínea, hipercoagulabilidade e dano endotelial, que vai diminuir a quantidade de óxido nítrico e prostaciclinas, formando um estado protrombótico e ativando a cascata de coagulação. Além disso, outro mecanismo que pode ocorrer é a cariorreste estromal vascular vilosa, uma destruição celular que causa congestão, extravasamento de hemácias, apoptose estromal e septação dos lúmenes endoteliais. Todos esses processos criam um ambiente de fibrose e de perda de vascularização das vilosidades, diminuindo a oxigenação do feto e aumentando riscos de desfechos fetais adversos graves. Fatores de risco e etiologia. Então, a formação de trombos vasculares, como já foi comentado, inicia através da tríade de Virchow. Quais são os fatores que podem gerar a tríade de Virchow? Eu tenho os fatores relacionados ao cordão umbilical, principalmente a parte venosa do cordão umbilical, por ser mais propensa a sofrer compressão. Então, extremos de comprimento de cordão, cordões hiperenrolados, estenose, inserção anômala, geleia de Wharton reduzida, teia miniônica, emaranhado, prolapso ou nó verdadeiro. As causas maternas. Eu tenho a SAF, a trombofilia hereditária, fator anticoagulante lúpico positivo, mutação do fator 5 de Leiden, deficiência de proteína S e C, doenças autoimunes, doenças gestacionais como a pré-eclâmpsia, a diabetes, as doenças da tireoide e a hipertensão gestacional. Dos fatores fetais que podem levar à tríade de Virchow, tem a policitemia, a malformação congênita, anomalias vasculares, alterações genéticas e cardiopatia congênita. Das alterações placentárias que podem formar tomos são mais relacionados a infecções, então infecção por citomegalovírus ou corioamielite em geral, vai gerar uma resposta inflamatória fetal que vai predispor um estado protrombótico. Relação com o óbito intrauterino e complicações pós-natais e obstétricas. Então, de complicações fetais, com os trombos, né? Então, tem alteração da frequência cardíaca, eventos tromboembólicos, que podem gerar necrose de múltiplos órgãos. Órgãos importantes, como fígado, rins, pulmões e miocárdio. Vai fazer a má perfusão fetal, vai levar à hipóxia e vai levar ao óbito intrauterino, no último caso. As complicações pós-natais e obstétricas. Caso esse feto venha a nascer, ele pode ter várias complicações, principalmente relacionadas ao sistema nervoso central. A mais comum delas é a encefalopatia neonatal. Além da encefalopatia, eu tenho outras complicações possíveis, como AVC, hemorragias intracranianas, paralisia cerebral e déficits neurológicos a longo prazo. Além do sistema nervoso central, também é relacionado com morte neonatal precoce, atresia intestinal e malformação de membros. Das complicações obstétricas, eu tenho a cardiotocografia não tranquilizadora,
parto de emergência, maior frequência de cesarianas e hemorragia puerperal. Diagnóstico. O diagnóstico ele configura um desafio médico, porque ele só é feito no período pós-natal através do exame anatomopatológico de placenta. Nesse exame, é buscado então, os trombos vasculares verdadeiros, focos de isquemia velocitária e análise dos componentes celulares hematológicos. Muito importante analisar os componentes celulares para poder fazer a datação do trombo, para diferenciar se é um trombo mais antigo ou se é um trombo mais novo. Isso é feito a partir, então, da datação dos trombos. Do 0 ao terceiro dia, eu tenho proliferação de neutrófilos. Do quarto até o sexto dia, eu tenho aumento de monócitos, aumento de hemosiderina e de macrófagos também. Na primeira semana, eu tenho precipitado de cálcio, e a partir da segunda semana, eu tenho penetração e proliferação de fibroblastos. Então, aqui algumas imagens mostrando a diferença do dia 1 até o dia 5 na quantidade de neutrófilos. Então, os neutrófilos eles vão diminuindo ao passar dos dias, enquanto macrófagos e hemossiderinas elas vão aumentando de quantidade. Aqui uma imagem macroscópica e aqui uma imagem microscópica. Na imagem macroscópica, eu tenho o trombo fixo no vaso da placa coriônica fetal, e na imagem microscópica, eu tenho a fibrina intramural se organizando com o desenvolvimento de uma trombose. Portanto, a má perfusão vascular fetal, ela está associada a desfechos perinatais adversos, incluindo o óbito fetal intrauterino. Fatores maternos, fetais, placentários e de cordão vão contribuir para a evolução da má perfusão vascular fetal. Ainda há escassez de estudos sobre a patogênese, detecção e suspeita precoce. Portanto, seria necessário o desenvolvimento de estratégias preventivas e terapêuticas durante o pré-natal de alto risco, para poder diagnosticar precocemente e intervir. Essas foram as nossas referências, e muito obrigada.